Opa, beleza? Estamos de volta. Vamos dar uma avançada onde a gente parou ali no conteúdo, né? A gente começou com JavaScript, a gente pegou alguma coisinha do terminal, do Node, né? A gente falou sobre o editor de texto, sobre a IDE, né? Que é o VS Code, sobre um terminal, alguns comandinhos de terminal. E como o nosso foco aqui é programação mesmo, a gente vai indo mais pro JavaScript, mas uma coisa ou outra a gente vai falando, porque, né, TI é uma coisa bem abrangente. E é isso aí, tá? Uh, eu pensei hoje pra gente já começar com esses. Isso aqui foi que a gente pegou na última aula, né? Os tipos de variáveis e como é que tu declara elas, né? E eu vou adicionar esses três conteúdos aqui, tá? Que são as condicionais, as expressões lógicas e os operadores, e loops, né? Que são. Isso aqui são funções, loops e condicionais são uma espécie de função que te permite controlar o teu código, sabe? Fazer algumas coisinhas no teu código que são bem úteis, né? Para algumas lógicas que daqui a pouco precisa implementar, né? Alguma coisa que precisa ser feita no teu código. Uh, então a gente já sabe que existem 5 tipos de variáveis e que a gente pode declarar essas variáveis, né, através desses símbolos aqui da linguagem, né, o let, o var e o const. Uh, então a gente vai começar agora com as condicionais, tá? Imagina que as condicionais são regras que tu coloca no teu código e que essas regras, se essas regras forem resultarem como verdadeiras, tu vai fazer uma pergunta pro teu código, né? E se a resposta dessa pergunta for verdadeira, então uma linha específica do teu código, por exemplo, aqui que eu selecionei a 18 e a 19, ela vai ser executada. Se não, não, né? Se essa regra, se essa pergunta, a resposta dessa pergunta for falsa, for uma mentira, ela não vai entrar, ela não vai executar essas linhas, né? Agora, se for verdadeira, ela vai poder executar esse trecho. É uma regra, uma condição, entendeu? Só execute a linha 18 e a 19 se algo for verdadeiro, e esse algo a gente vai ver agora como é que a gente faz. Tá? É muito utilizado isso aqui. Isso aqui é em qualquer script que tu vai utilizar, que tu vai codar, tu vai utilizar condicionais e loops também, mas vamos só para as condicionais agora. É, como é que tu escreve uma condicional em JavaScript? Tu usa o termo if. É uma palavra reservada. Tu não consegue declarar uma variável chamada if. Ó, tu não pode declarar porque if é uma palavra reservada, tá? Ó, o if não te permite declarar, tá? Porque se tu escrever if, o node ou o interpretador que tu estiver utilizando, ele vai entender que é a função if nativa da linguagem, entendeu? E aí tu não pode usar if, entendeu? Porque if, quando tu escreve if, tu já está falando que é uma condicional. A mesma coisa que tu digitar a palavra true em minúsculo ou a palavra false. Ele, ele entende que isso aqui é o booleano true, o booleano false. E se tu escreve if, ele entende que é a função if, né? A função condicional if. Então imagina, como eu disse, que a gente já sabe usar o console, a gente aprendeu na última aula, né? Que eu quero escrever uma mensagem hello world aqui, tá? Aqui tem uma regra, ó. Regra is verdadeiro, tá? Ou melhor, regra é igual a true. Ou seja, eu estou perguntando se essa variável regra, que eu ainda não escrevi, não declarei, se ela é verdadeira. Se ela é verdadeira, o console vai jogar uma informação ali na tela hello world, tá? Puramente lógico. Se eu falar que regra é, vou declarar a regra. A regra é true, tá? O que eu estou perguntando? Eu estou perguntando se true é igual a true, certo? E se a gente executar isso aqui, hello world, ele cuspiu a mensagem. Por quê? Porque true de fato é igual a true. Agora, se a minha regra recebe o valor falso e eu comparo falso a true, ele não vai executar, nada vai acontecer. A função if, ela vem acompanhada de uma função auxiliar que é a função else, tá? O que acontece? Se a regra que tu delimitou aqui no if, ela retorna falso,
ou seja, ela não passa pela regra, ele vai ter uma condicional, um fallback, uma função de fallback, que é o else. O que é o fallback? Se algo não deu certo, então execute este outro algo, entendeu? Então, eu vou dizer aqui, ó, não passou na validação. Enquanto este aqui passou na validação, tá? Vou apagar o terminal, vou executar de novo. Não passou na validação, porque de fato a regra é uma variável booleana false. E se eu comparo um booleano false com um booleano true, eu tenho false, porque false não é true. Agora, se eu falar que true é igual a true novamente, ele vai passar na validação, tá? Então a gente entendeu que esse if, ele te permite executar um trecho de código somente se algo for verdadeiro, tá? Tu não é obrigado a usar o else, tá? O else é uma fallback condition, uma fallback function. Tu não precisa usar o else. Mas às vezes é comum que tu use, né? Existem até maneiras de tu omitir o else. Já foi muito comentado que else é um anti-pattern, né? Não é boa prática tu utilizar else, porque teu código tem que ter uma lógica mais resolvedora de problemas, tem que se livrar dos problemas o quanto antes. Então, geralmente, tu não valida se algo é verdadeiro, mas sim se algo é falso, entendeu? Tu vai fazer essa comparação aqui, ó, e aí tu não precisa de um else. Em determinadas situações, a gente pode ver algo mais realístico daqui a pouco, um exemplo mais realístico. E basicamente é isso, tá? Então, o if, para tu colocar o if aqui, esse parâmetro que vai dentro, o if é uma função, então tu invoca ela. Eu acho que a gente não comentou muito bem ainda sobre isso, mas as funções, se tu somente escreve if, tu está referenciando a função, tu está falando sobre a função. Mas se tu abre e fecha parênteses, tu está invocando, tu está utilizando a função. É parecido com quando tu declara uma variável usando let, tu está declarando. Agora, se tu escreve o nome da variável depois de já ter declarado, tu já está usando a variável, tu não está redeclarando ela, tá? Então, para usar o if, não basta só escrever o if, tu tem que passar entre parênteses o parâmetro do if, e o parâmetro é uma regra que deve retornar verdadeiro ou falso. E depois tu abre chaves para delimitar o que tu quer que seja executado caso isso aqui seja verdadeiro ou falso, dependendo da ocasião, mas geralmente verdadeiro, e depois o falso tu aprende com o tempo, tá? Eu posso ter a regra integralmente aqui dentro da variável, não preciso comparar regra igual a true. Eu posso, dentro da minha variável, eu posso atribuir à minha variável regra, ó, que true é igual a true, tá? Então, se true for igual a true, passou na validação. Agora, se eu comparar que 5 é igual a 6, isso aqui não é verdade, não vai passar na validação, certo? Bom, basicamente é isso. O if else, ele também tem um carinha chamado else if, tá? Onde é que ele fica o else if? O else if, geralmente, ele fica entre... Opa. Ele fica entre o if e entre o else, ele fica no meio. E ele também, se tu vê, ele tem um if, então ele precisa de uma regra, tá? Então a gente pode dizer aqui assim, ó, regra 1. Essa aqui é a regra 1. Aí aqui a gente vai ter a regra 2. Regra 2. 6 é igual a 6. A gente pode, inclusive, ter uma regra 3. Dizer que 7 é igual a 6. E aí como é que funciona? O else if é o único numa cadeia de condicionais que tu pode duplicar, ó. Tu pode ter quantos else ifs tu quiser, mas tu só pode ter um else, que é o fallback, e tu só pode ter um if, que é o iniciador da condição. É a regra principal, tá? Eu vou deixar só 2 aqui. Ó. Ó. Passou na regra 3, regra 1, regra 2. Não passou na validação. Então, o que vai acontecer? O interpretador vai chegar aqui, vai registrar essas 3 variáveis, regra 1, 2, 3.
Regra 1 é verdadeiro? 5 não é igual a 6. Ele não vai entrar na linha 23. Aí ele vai para a próxima pergunta. Regra 2 é verdadeiro? Sim, é verdadeiro. Então ele vai entrar na linha 25. Como ele já entrou na linha 25, ele vai sair do if. Ele não vai nem perguntar mais para as outras condicionais aqui, se precisa ser executado, porque ele já entrou como verdadeiro aqui. Ele já se livrou do trampo de validar uma condição, entendeu? Então o resultado que a gente vai ter aqui no console passou na regra 2, tá? Aí, supondo que fosse a regra 3, só para validar, passou na regra 3. Se nenhum aqui é true, ele não passou na validação, ok? Então, a gente entendeu agora if, else e else if, tá? Bom, agora a gente vai entender mais sobre expressões lógicas e operadores lógicos. A gente viu que no if a gente adiciona uma regra como parâmetro para ele. Essa regra, ela precisa retornar verdadeiro ou falso para que o que esteja contido dentro do if, do bloco do if, ou seja, tudo que está aqui dentro, tá? A partir dessa linha até essa linha, ó, essa regra precisa ser verdadeira para que ela seja executada, correto? Para que esse bloco seja executado. As regras, elas podem ser expressões ao invés de números diretos, entendeu? De valores diretos. Por exemplo, se eu colocar true, naturalmente o que tá aqui dentro vai ser executado, porque é true, retornou true. Só que tu pode retornar true através de expressões, tá? A gente pegou ali no início que regra recebia 5 igual a 6. Ou seja, a gente comparou 5 a 6. E aí já vem os operadores de comparação, tá? De equalidade, ou seja, qual é a diferença entre eles? A gente pode usar eles dessas três formas, com 1, com 2 ou com 3 sinais de igual. Quando tu usa um sinal de igual, tu está dizendo que tu está escrevendo, tá? Tu está atribuindo a uma variável um determinado valor, tá? Quando tu usa um sinal de igual, tu está fazendo uma atribuição. Por exemplo, aqui eu declarei minha variável e atribuí logo em sequência o number, né? A variável do tipo number chamada 123, né? Ou posso atribuir 500. Se eu novamente vim aqui falar o nome da variável e fizer novamente isso aqui e botar 1000, eu não estou comparando minha variável a 1000, né? Eu não estou comparando 500 a 1000, eu estou sobrescrevendo o valor da minha variável, tá? Então a minha variável era 500 no final da linha 19. Na linha 20 ela ainda era 500. Porém, no final da linha 21, exatamente aqui onde está o cursor agora, ela se tornou 1000, tá? Eu não comparei ela a 1000, eu sobrescrevi. Se eu quiser comparar de fato, eu tenho que usar ou o igual duplo ou o igual triplo, tá? Um exemplo é o seguinte, eu vou mostrar aqui no console, minha variável é igual a 1000, tá? Vou remover essa, vou deixar aqui. Minha variável é igual a 1000. O retorno disso aqui é true, é verdadeiro, de fato minha variável é igual a 1000. Se eu usar 3 sinais de iguais, também vai ser true, tá? Porém, qual é a grande diferença entre os dois? Esses dois têm a mesma responsabilidade, o de 2 e o de 3. A diferença é que o de 3 ele compara também a tipagem do valor. Tá, vou dar um exemplo. Se eu chegar aqui e falar que a minha variável é igual ao number 1000, ele vai retornar verdadeiro, a gente já viu. Se eu falar que ela é igual a string 1000, se eu usar esse operador aqui, ele vai considerar verdadeiro também. E é para isso que a gente usa o operador triplo, tá? Porque ele faz uma terceira validação que é na tipagem daquela informação ali, daquele dado. Então a gente vai ver agora que a gente vai ter um verdadeiro, que é o primeiro console, ele é igual ao número 1000.
um verdadeiro, que ele é igual a string 1000, porque o operador de comparação é um operador inferior ao de três unidades ali, que ele compara a tipagem junto. A gente vai ter um terceiro true e aí um false por último, tá? Por quê? Porque não, a minha variável não é uma string 1000, entendeu? Por isso que a gente usa bem mais esse operador aqui, porque ele tem uma capacidade de validação maior do que o duplo, tá? Então sempre utilize a tripla validação aqui, com os três operadores, correto? Beleza. A gente já viu o comparador de igualdade. Agora, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode ver o operador AND. Como é que funciona o operador AND? O operador AND, ele retorna verdadeiro. Ele retorna verdadeiro. Ele é uma expressão, essa expressão retorna um valor. Tipo uma função retorna um valor, uma variável retorna um valor. Essa expressão ela retorna um valor somente se ela retorna um valor baseado numa comparação. E ela só retorna verdadeiro somente se essa comparação, as duas entidades sendo comparadas, ambas retornarem verdadeiro por si só. Tá? Ou seja, da maneira mais básica aqui, se eu estiver escrevendo que true e, né, tá aqui, ó, a gente usa o AND através desses dois E's comerciais. E true, isso aqui é true, tá? Se eu disser que true, isso aqui é false, tá? Só que assim, eu vou declarar uma variável aqui, ó, minha regra. E o que que eu vou, e o que que eu vou dizer? Minha regra é o seguinte: 5 é igual a 6? A gente já sabe que é não. E 4 é igual a 6? O que que isso aqui vai fazer? E aí eu dou um console na minha regra aqui, ó. Ele vai comparar primeiro essa expressão de igualdade aqui, de comparação direta, e essa daqui. O retorno dessas duas é o que ele vai atribuir na minha regra, tá? Se 5 for igual a 6 e 4 for igual a 6, então minha regra é verdadeiro, tá? No momento ela é falsa. Então, se eu colocar aqui, ó, que 6 é igual a 6 e 4 é igual a 6, ela ainda é falsa, tá? Porém, se eu colocar que 6 é igual a 6 e 6 é igual a 6, a gente tem verdadeiro, tá? Agora, a gente pode ir... Assim, é bem simples tu comparar minha regra AND, eu vou colocar aqui minha regra AND, e a gente pode ter a regra OR aqui, tá? Minha regra OR. Ela não foge muito. A diferença da regra AND para a regra OR é que o AND ele valida se as duas entidades sendo comparadas, os dois valores sendo comparados são verdadeiros e aí ele retorna true. Enquanto o OR ele compara se somente um dos dois sendo validados é verdadeiro, ele já retorna true. Ele não tem para o OR retornar true, ele só precisa que um dos dois seja verdadeiro, né? Que um dos dois seja true. E aí, de fato, ele vai retornar true. Então, se eu falar aqui, ó, que 6 é igual a 7 ou 6 é igual a 6, a minha regra OR vai dar true, tá? Essa expressão não funcionaria aqui, ó, porque ela precisa que os dois sejam verdadeiros. Então, é simples. O AND e o OR são simples. E a gente sabe que o de igualdade aqui também é simples, o comparador é simples. A gente já pode ir para o not equal. O not equal, existem outros operadores, tá? Mas a gente pode ir para o not equal por quê? Porque ele faz uma negação de um determinado valor, tá? Minha regra not equal, ela faz o quê?
ela recebe 1 é igual a 1, tá? A gente sabe que isso aqui vai retornar true. Minha regra not equal. Tá, retornou true lá embaixo. Beleza. Como é que eu uso o not equal? O not equal tem várias maneiras de fazer isso. A mais comum é tu colocar uma exclamação antes do valor que tu espera, tá? Antes do retorno de algum valor. A gente sabe que quando a gente chama uma variável sem estar com let na frente, é porque a gente está usando ela em vez de declarando ela. Se a gente está usando minha regra not equal e então colocando um símbolo de exclamação atrás, o que a gente está fazendo? A gente está negando aquele valor, a gente está flipando o retorno, a gente está validando a flipagem do retorno. Tipo assim, se minha regra not equal retorna true, então quando eu coloco um sinal de exclamação, ele vai aparecer false para mim. Opa, tem que salvar o arquivo. Ele vai aparecer falso. Por quê? Porque eu inverti aquele retorno ali. Eu acabei de inverter aquele retorno ali, tá? Então se ele era true, ele virou falso, tá? Às vezes, tu não precisa fazer isso na chamada da variável. Tu pode... Aqui é uma regra, né? Aqui essa variável é referente a uma regra. Mas tu pode colocar diretamente aqui, ó. Tu substitui, tu pode usar o de uma versão, mas tu é mais comumente usar o de duas unidades aqui. Ele é o antagonista desse cara aqui, ele é o oposto desse cara. Aqui ele compara se esse valor é realmente aquele valor, e aqui ele compara se esse valor não é aquele valor, tá? O que acontece? Se eu comparar que 1 não é 1, o retorno dessa comparação é falso, porque o 1 é 1. Falso, 1 é 1. Inclusive, se eu quiser negar isso aqui, então a gente vai ter verdadeiro lá no final. Porque aí eu estou negando a negação, tá? Eu estou fazendo uma soma de negações aqui. Se eu falar que 1 não é 2, tá? Eu removi aqui a exclamação no início da variável. Isso é verdadeiro. 1 não é 2. 1 é 1. Certo? Então, a gente já conseguiu agora entender como é que funciona um pouquinho dos operadores lógicos aqui, como é que tu cria expressões, entendeu? Por exemplo, o teu if, que a gente falou agora há pouco, o teu if pode ser baseado numa dessas regras de expressões lógicas, tá? O que eu quero dizer? Se, vou pegar um caso de uso real aqui, ó. Uma coisa mais realista, tá? O usuário, a gente faz sistemas para pessoas usarem, tá? E uma hora ou outra tu vai ter uma variável no teu sistema que é referente ao usuário que está logado nela, tá? Que está usando o teu sistema. Então a gente pode dizer que teu usuário, username, ó, teu username é fulano, tá? E tu também pode dizer que user role, ou seja, o cargo dele ele é um administrador. Administrador. Tá? O que a gente vai validar? A gente vai validar... Isso aqui é muito dedicado a esse exemplo que eu estou dando. Na vida real, a gente tem regras mais genéricas e agnósticas. Mas o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável regra. Essa regra é o quê? Essa regra é regra is fulano e admin. Ou seja, dentro dessa regra eu vou comparar se o username é igual a fulano. Por quê? Porque dentro da linha 24 aqui do if, a única pessoa que pode executar essa linha é o fulano, tá? E, mais do que isso, esse fulano ele não pode estar com um cargo de usuário comum. Ele precisa estar com um cargo de administrador. Por isso que eu tô falando, tu não usa o nome da pessoa num if desses, numa comparação dessas. O cargo sim, tu usa, né? Se a regra é isso, fulano é admin, tá? Então, se o username é fulano e a user role é administrador, palavra difícil de escrever, só então
Aqui a gente está fazendo uma condição muito hipotética aqui, ó. Pode entrar na página X, ou seja, uma página de gerenciamento de produto, uma página de, enfim, uma página mais administrativa, né? Se não, redirecionar o usuário para a home, entendeu? O que isso aqui vai acontecer? Ó, invalid left hand aside. Ó, aqui eu usei um operador, tinha que usar 3. Pode entrar na página X porque o fulano, de fato, ele tem o username fulano e user role administrador. Mas se eu falar que só o ciclano pode entrar, e mesmo assim com cargo de administrador, a gente vai ter que o fulano vai ser redirecionado. Porque ele precisa ser o ciclano, independente se é admin ou não, tá? Aqui ficou mais claro num caso de uso mais realístico, né? Beleza. Bom, agora a gente vai entrar nos loops, tá? Os loops, eles são estruturas de código muito parecidas com o if, com condicionais. Só que a diferença do loop pro if é que quando tu delimita um trecho de código que tu quer que seja executado perante a regra que tu colocou no if, tu também vai ter essa regra no while, por exemplo. Vamos falar do while primeiramente aqui. Já vou escrever, ó, if regra. Opa. Se a regra for verdadeira, então execute o que está aqui dentro. Tá? Só que o while, ele é um motor ligado continuamente. Tá? Vou dar um exemplo. Executou. Tá? Se o meu while for só true, isso aqui vai dar verdadeiro. E o que acontece? Se eu executar esse arquivo, a gente vai ter o famoso loop infinito. Tá? Porque o while, ele é um loop infinito que tu precisa criar uma regra para ele não executar infinitamente. Ó, ele está executando, ó, constantemente. Ó. Aí eu vou cancelar a execução do script aqui, com Ctrl C, comando Ctrl C. Ou seja, o while, se depender do while, ele vai executar para sempre. Tá? E aí a gente precisa criar uma regra para isso. Tá? A regra é uma regra de incrementação, de limitação de voltas. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu vou dizer que enquanto... Esse aqui é o exemplo mais famoso de uso de loops, tá? A gente vai dar voltas, né? Um loop é uma volta. Enquanto a volta, aí a gente cria um índice, tá? Um índice, o que é um índice? É uma página, tá? O número da página, ó, o número da volta. Ou seja, eu vou chamar isso aqui de volta. Minha volta, eu tô na primeira volta, tá? E aí eu quero que ele dê voltas máximas, eu quero 5 voltas máximas, eu não quero mais que isso, tá? Então o que o meu while tem que... Qual é a regra do meu while? Regra while. Enquanto volta, ou seja, eu quero que volta seja menor que voltas máximas. E essa é a regra do meu while. Por quê? Porque eu quero que ele execute, se eu quero 5 voltas, eu quero 5 execuções, eu preciso dizer para ele começar na primeira volta. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar no final, eu vou adicionar de 1 em 1 para ele fazer as 5 execuções. É relativamente complexo. Mas assim, o que acontece aqui? Eu estou na volta 1, eu criei uma variável que representa a volta 1. Eu quero o número máximo de voltas, que é 5. E eu estou dizendo que a regra é que a volta atual seja menor que a volta 5. E aqui a gente está falando de operadores lógicos que eu não citei, mas está aqui, ó. O menor que, o maior que, menor igual a e maior igual a. Isso aqui é da matemática, a gente aprendeu isso no colégio. Não é difícil de entender. O que isso aqui está fazendo? Ele está perguntando se volta é menor que voltas máximas. E isso aqui retorna um verdadeiro ou falso. Isso aqui é uma expressão lógica. Tá? Então, volta é menor que voltas máximas. Nesse exato momento aqui que eu estou declarando, 1 é menor que 5, verdadeiro. Então, o que acontece? O while é a mesma coisa que ter true aqui, ó. Tá? Porque 1 é menor que 5. Então, nesse momento, regra while,
ele entra e ele executa isso aqui. Só que o que ele vai fazer? Ele vai sair daqui e ele vai voltar lá para cima. Ele vai perguntar de novo. 1 é menor que 5? Sim. E ele vai executar de novo. Então a gente ainda está travado no processo de loop infinito. O que a gente precisa fazer para esse while que ele seja executado somente 5 vezes? No final de cada bloco aqui, de cada execução, tá? Porque ele executa o quê? Ele executa essa linha, essa aqui e volta lá para a pergunta. Aí executa essa aqui e volta lá para a pergunta. No momento que der falso, ou seja, como é que a gente faria que isso aqui desse falso? Ó, eu quero de 1 a 5, né? Então ele tem que ser menor ou igual. Para essa regra retornar falso, a volta teria que ser 6, tá? A volta teria que ser 6. A volta atual deveria ser 6. Então, o que a gente vai fazer? No final de cada bloco aqui, de cada volta, a gente vai adicionar mais 1 na volta atual, tá? E como é que a gente faz isso? A gente tem duas formas de fazer isso. A gente pode sobrescrever o valor de volta. Ah, se eu colocar 2. Não, eu tenho que dizer que volta recebe o quê? Recebe o próprio valor, que é 1. Nesse momento é 1. E eu tenho que dizer que ele recebe a si mesmo, ou seja, eu sobrescrevi 1 com 1, mais 1. Tá? Por quê? Porque se volta é 1 e agora eu estou dizendo que é 1 mais 1, volta é 2. Aí ele foi lá para cima. Terminou, né? Terminou essa linha aqui. Volta é 2. Volta é 2. E ele é menor que volta máxima? Sim, 2 é menor que 5. Então ele executa novamente. Aí ele chega aqui como 2. Né? Porque a gente já modificou da última volta. 2 recebe 2 mais 1, que é 3. Ou seja, eu incrementei. Estou incrementando a cada volta do laço, eu estou incrementando mais 1 nessa variável. Isso funciona com numbers, né? Variáveis do tipo número, né? Então, estruturas de repetição, como loops, são dependentes de numerais para a iteração ser bem sucedida. A gente está fazendo essa declaração aqui, ó, essa substituição, essa sobrescrita, de uma maneira explícita, mas o JavaScript ele tem uma maneira mais simples de fazer isso, que é essa aqui, ó, volta mais. Se eu deixar os dois, ele vai adicionar mais 1, então vai dar 3. E a gente só quer uma vez isso, ó. Essa aqui é a maneira implícita de adicionar mais 1 num number, tá? Então, ó, do 0, volta é 1, volta máxima é 5. A regra é que volta seja menor ou igual à volta máxima. Para essa regra retornar verdadeiro, volta pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5. Se ela for 6, ela retorna falso. Então, enquanto esta regra for verdadeira, eu vou executar alguma coisa, aqui depende da tua regra de negócio, e no final desse bloco, vou adicionar mais 1 na variável, para ela sempre incrementar, tá? Então, aqui a gente não tem mais o loop infinito. A gente tem... Opa! Deixa eu ver se acho que a maneira explícita não deu certo aqui. Por que será que ele... Eu vou remover essa regra e vou colocar aqui, ó. Tá, aparentemente alguma coisa estava dando errado ali. Eu só removi a variável e coloquei a validação explicitamente dentro do bloco do while, tá? E aí a gente já pode voltar até para outra expressão aqui, ó. Volta mais. Tá? Isso aqui vai funcionar igual. Então ele executou exatamente 5 vezes. As 5 vezes que a gente delimitou, tá? Enquanto volta for menor que volta máxima, que é 5, ele executa. Aqui ele entrou como 1, foi para 2. Entrou como 2, foi para 3, 4, 5. Chegou no 6, ele bateu na linha 23 de novo, retornou falso. E ele caiu como se fosse num else. Só que não tem else no while, entendeu? Ele só parou de executar o que estava dentro do bloco. É isso, basicamente é isso. Existem os outros laços, tá? A gente está falando do for each. E como é que funciona? O for, se tu tá usando o VS Code, se tu digitar a palavra for, ele já te entrega aqui na segunda linha, onde tem esse quadradinho, o bloco, a estrutura do for inteira, tá? E como é que ele funciona? Aqui ele tem um índice, que a gente pode chamar de volta, tá? E o for, ele é a mesma coisa do while, só que o for te permite fazer toda a regra de incrementação no cabeçalho, entendeu? No cabeçalho do for.
Ou seja, ele é os parâmetros do for são três. Eles são separados por ponto e vírgula, tá? Tu precisa de uma variável, que é a volta. Tu precisa de uma comparação, de uma regra, que é a regra do while ali. E tu precisa do incrementador, tá? Por quê? Porque às vezes tu quer incrementar de 2 em 2, não de 1 em 1, entendeu? Então tu pode fazer isso aqui, ó. Ó, tu recebe mais 2. Então tu vai subir de 2 em 2, tá? Tu não vai subir de 1 em 1. E o atalho, né, a gente já sabe que é mais mais. E aqui, ele te larga com array length. Array length, todo array ele é um objeto. Bom, eu posso ir a fundo nisso aqui, mas eu posso simplesmente substituir isso aqui por 5, novamente, entendeu? Ou seja, o que vai acontecer? A gente está iniciando em zero porque é boa prática iniciar em zero incrementadores, tá? E o que vai acontecer aqui, ó? Volta atual. Vou dar 2 pontos aqui. A função log ela te permite passar mais de uma mensagem. Então, passei uma mensagem, uma string. Coloquei outro parâmetro aqui que vai ser a variável, a citação da variável. E isso aqui vai funcionar, ó. Vai dar 5 voltas. Começando em 0 e terminando em 4. Porque a minha comparação aqui, ó, foi igual. Foi menor que. Agora, se eu falo menor ou igual aqui, ele vai dar 6 voltas. Ele vai chegar do 0 ao 5, tá? Então, se tu começa em 0, usa o menor. Se tu começa em 1, usa o menor igual. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. O padrão mesmo é o seguinte. Tu não muda a incrementação, tu deixa ela iniciando em 0, porque vetores iniciam em 0, arrays iniciam em 0. E depois a gente vai ver isso. E aí, se tu quer mostrar com uma maneira mais visual, tu bota mais um aqui, ó. Tu não tá fazendo isso aqui, ó. Volta, recebe, volta mais um. Tu literalmente tá fazendo uma lógica momentânea de execução aqui, ó. Entendeu? Então volta 1, 2, 3, 4, 5. Sem que tu modifique o valor. Tu só tá incrementando sob demanda aqui o valor, entendeu? Tá? Então a gente viu o while, a gente viu o for. A gente tem o for each. A gente tem o for off e o for in. A gente também tem o do while, mas vamos nos concentrar no for each. O for each, a maneira mais comum de utilizar for each é quando a gente itera, né? Que itera é tipo fazer todas as voltas de um loop, né? Iterar um loop. O for each é muito utilizado para iteração de arrays, tá? Iteração de estruturas de dados vetorizados com mais de um dado ali dentro. E funciona mais ou menos assim, peraí. Bom, então aqui só pra gente finalizar os loops, a gente já viu o while e a gente já viu o for, né? Eles comportam de maneira bem semelhante. Agora a gente vai dar uma olhada no for each, no for off e no for in, que são bem utilizados no dia a dia. O for each, ele tem uma espécie de dependência de um tipo de variável. No for e no while a gente usa números, né? Numbers. Aqui no for each a gente pode iterar não só números, mas como a gente pode iterar arrays, vetores, tá? De que forma? Supondo que a gente tem um array... Supondo que a gente tem um array... meus itens, tá? E esses itens são... sei lá... 3 números, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Minhas cartinhas da Copa. Eu tenho a 50, a 100 e a 250. Nem sei se tem 250 figurinhas da Copa. Figurinhas. O for each, ele é um método que ele está contido num array, na verdade. Ele não é executado da mesma forma do for, que tu executa o for, tu escreve o while, entendeu? Ele pertence, a gente está usando a função log, e a função log ela pertence a um objeto console, né? Então, e tu acessa ela através do ponto e o nome da função. O for each ele é muito semelhante, tá? Por quê? Porque o for each ele pertence a todo array, tá? Ele pertence a todo array, certo? E como assim todo array? A gente sabe que minha figurinhas da Copa é um array, tá? Em vez de... eu vou usar aqui, ó. Minha figurinhas da Copa, estou usando a variável.
Só um minuto, pera aí. Eu estou usando ele aqui, porque eu vou citar ele, e aí eu posso fazer aqui, ó. Se eu apertar ponto, por quê? Porque o array, apesar dele ser um array, ele se comporta como um objeto. Na verdade, todas as variáveis, todos os tipos de variáveis dentro do JavaScript são objetos por essência, por debaixo dos panos. Então, todo objeto, ele tem... Por isso que é importante entender bem essa parte do objeto. Se eu criar um objeto aqui, ó, const meu objeto, eu já falei isso na última aula. E ele tem o atributo nome fulano. A maneira que eu consumo isso, que eu uso esse objeto é falando o nome dele, né? Falando o nome da variável. E acessando através... Ali, ó, tá ali, ó. O ponto, quando eu boto ponto, ele já sabe que tem nome, ó. Então, aqui eu estou consumindo o atributo nome do meu objeto. Então, assim, ó. Todo array, ele também vai ter funções, porque toda variável, né, não só o objeto, ele é um objeto. Não só o objeto explícito que a gente declara, mas toda variável dentro do JavaScript é um objeto. Então, minha figurinhas da Copa, se eu apertar ponto, ele vai ter funções aqui específicas do array, tá? Funções de array aqui que a gente vai entender. E tudo isso aqui é função de array, tá? E o for each tá aqui, ó. For each tá aqui. Por que a gente não está falando das outras, a gente está falando do for each? Porque a gente está na seção de loops, tá? Então a gente vai falar de loops do for each nesse caso. Mas como é que funciona o for each? Cheguei aqui, apertei for each, tá? E aí isso aqui é uma função. Então se eu quero usar ela, eu já tenho que invocar ela, abrir os parênteses. Dentro dos parênteses, como é que funciona? Dentro dos parênteses, eles recebem uma callback. Tá. O que é uma callback? É uma função que tu envia como parâmetro para outra função. Em vez de tu informar uma variável, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou criar uma função, a gente não chegou em funções ainda. Mostra nome, tá? Ele recebe um nome, né? Isso aqui é declaração, não é execução. Para executar, eu tenho que escrever fulano, tá? O que vai acontecer dentro da função? Eu vou ter um console log que mostra a variável recebida. Então esse aqui é o mostra nome, tá? Ó, fulano. Se eu mudar o parâmetro para ciclano, a gente vai ter esse funcionamento. Agora, eu posso aqui, ó, eu posso ter uma função executa função, uma função chamada executa função que recebe a mostra nome, tá? O que ela faz? Ela executa mostra nome, tá? E aqui dentro, eu posso parametrizar uma função. Como é que eu faria isso? Function, papapá, console log, tá? Eu estou enviando, ao invés de uma variável, eu estou enviando uma função como parâmetro. O importante é isso, tá? Então, o que acontece? Dentro do for each, quando tu está chamando a função for each, tu não vai passar um valor aqui, uma string, um valor. Tu vai passar uma função. No JavaScript, ó, vou escrever aqui, ó. No JavaScript, tu pode declarar funções, assim, ó. Iterador, tô declarando o nome, né? Iterador das figurinhas, tá? Ela é uma função. Se eu passar ela como parâmetro, o que acontece? O que acontece com o for each? O for each, ele me permite, do inglês, para cada, né? For each. Para cada, o que? Cada item do meu array, para cada item do meu array, ou seja, para cada número inteiro, cada number que eu tenho dentro do meu array, eu vou poder fazer alguma coisa. Como a gente sabe que a gente recebe um número aqui, ó, eu possuo a figurinha e, número. O que vai acontecer? Isso aqui vai ser executado 3 vezes, tá? Ó, eu possuo a figurinha 50, a 100 e a 250, tá? Por quê? Porque eu passei como parâmetro uma função que dá um console log e recebe o número. O for each, ele me provê para cada item essa variável número aqui, ó.
E veja que eu não executei ela aqui, eu passei como referência, tá? Por quê? Porque é muito comum que às vezes tu não, tu não, tu escreva direto aqui no parâmetro a função, ó. Essa aqui não é uma função comum, essa aqui é uma arrow function, tá? Mas tu pode escrever normalmente aqui, ó, function, que recebe um número, aí tu não precisa, tu pode omitir o nome da função, porque ela pode ser anônima, tá? Aí tu, ó, figurinha número, tá? Vai funcionar da mesma forma. O que que tu fez? Tu passou a função dentro do parâmetro, tá? Tu pode quebrar a linha quando, né? Tu pode escrever a função do jeito que for, desde que tu abre e feche parênteses de fora, tá? Então é mais ou menos assim que o for each funciona. O que que ele te permite? Independente do vetor que tu tiver, ele vai poder, para cada item deste vetor, te prover ele durante uma volta. Informações sobre ele durante uma volta, tá? E aí tu vai ter um código agnóstico aqui, um código genérico. Por quê? Porque vamos supor que a gente não esteja falando de números, a gente esteja falando de objetos, ó. Entendeu? Esse aqui, ó. Let pessoa recebe um objeto, tem nome, fulano, idade, 50. Ó, pessoa 1, pessoa 2. E o array, ele é um array que tem a variável pessoa 1, pessoa 2. Tá? É o ciclano, idade 30. O que que acontece? Se eu estou dizendo que para cada item do array pessoas, eu vou dar um console log, aí não é número, aqui a gente chama de pessoa, né? Pessoas, ponto. Para cada pessoa, eu escrevo uma função que vai ganhar pessoa como parâmetro, e aí dentro do bloco da função eu posso consumir esse parâmetro. E o que que eu vou fazer? Nome, pessoa.nome. Idade, pessoa.idade. Tá? Eu consigo interagir com cada um dos itens do array. Nome fulano, idade 50. Nome ciclano, idade 30. Eu escrevi só uma vez a lógica e ela contemplou cada item do meu array, entendeu? De uma forma agnóstica. Por que que eu falo isso? Porque se eu tiver docs cpf aqui, ó, e somente um dos usuários, um dos itens do meu um dos objetos do meu array de objetos possuir aquele atributo, o segundo ele vai aparecer em defined, ó. Por quê? Porque ele não existe no segundo objeto. Por isso que o ideal é que dentro de callbacks de tipo for each, tu crie lógicas que contemplem a todos os objetos. Então, a tua mentalidade é criar um script genérico, entendeu? Isso aqui é usado para várias coisas, tá? Eu acho que deu para entender mais ou menos como é que funciona o for each. Aí eu acho que eu já vou pro for off. O for off, vamos lá. Meu array de carros, tá? Aí eu tenho aqui um Golf, eu tenho aqui um Siena, eu tenho aqui um Mustang, tá? Ele é parecido com o for each, na verdade ele é idêntico ao for each, só que aqui a gente não precisa chamar o array primeiro e aí atribuir uma função a ele, for each. A gente chama direto o for off, tá? Se tu digitar for off, ele vai aparecer direto, ó, for off loop. Existe o outro, mas a gente está usando esse aqui. Dá um enter, ó. Ele constrói para ti pronto, ó. E ele é igual ao for each, só que com uma sintaxe mais simplificada. O que que ele está dizendo aqui, ó? Para cada elemento do meu objeto, e aqui a gente pode trocar pelo meu array de carros, eu vou poder fazer o quê? Eu vou poder falar o seguinte: carro, e aí eu já posso falar o elemento, entendeu? O que que ele vai fazer? Carro, Golf, carro Siena, carro Mustang. Eu consegui iterar sobre todos os itens do array com bem menos síntese, entendeu? Não precisei passar uma callback function, não precisei. O for off ele é o for each, só que melhorado.
Existem muitas nuances entre os dois, mas entenda que, resumidamente, o for off é o for each melhorado, com uma sintaxe mais simplificada. Então, tudo que tu pode fazer no for off, no for each, tu pode fazer no for off também. Vamos lá pro for in já. O for in, ele é utilizado no seguinte contexto. Ó. Esse modelinho aqui ele é bem interessante. Ó. Por quê? Porque o for in ele é utilizado para iteração sobre atributos de objetos. Tá? Supondo que eu tenho um objeto pessoa aqui, e ele tem nome, fulano, idade 50 e documento é o CPF. CPF, o que acontece? Quando eu estou falando in, eu estou falando dentro de um objeto. Então, se eu simplesmente der um console log aqui na key, ó, essa é a síntese, não muda disso aqui. Eu estou dizendo que para cada atributo dentro de um objeto, e esse objeto vai ser pessoa, o que ele vai me mostrar aqui? Ele vai me mostrar nome, idade e documento. O que eu faço? Pessoa, ele é um vetor, e vetor é um array. Tu pode acessar, aliás, ele é um objeto. E no JavaScript, tu pode acessar objetos como tu acessa arrays. Arrays, se tu quer o primeiro item da array, eu já mencionei isso, ele está na posição 0. Se tu quer o segundo, ele está na posição 1. Se tu quer o terceiro, ele está na posição 2. Os objetos tu também pode acessar diretamente pelo atributo que tu quer consultar. Só que aí tu tem que passar uma string, entendeu? Tu vai falar ali, ó, nome, pessoa na posição nome. O que vai aparecer pra mim? Ó, fora disso aqui, ó. Eu vou copiar, vou comentar e vou só colocar aqui, ó. Vai aparecer fulano, né? Tá aqui, fulano. Então, o que eu faço? Sabendo que key, que quando ele cria key e essa key é uma string, eu posso passar genericamente dessa forma, ó. Eu estou dizendo que na chave nome, pessoa na chave nome é de fulano. O que ele vai fazer? Opa, tem que salvar. Nome, fulano, idade 50, documento, CPF, taranã. Então eu consegui iterar cada item do objeto. Eu reservei o atributo desse item, ou seja, reservei o item. E conseguir consultar citando o objeto e parametrizando o item que eu estou ali carregado, o atributo que eu estou ali carregado. Tem outras formas que tu pode chegar aqui e falar que tu não quer só a chave, tu quer também o value, tá? E aí eu acho que não é com parênteses, na verdade é com colchetes. Opa. E aí tu vai ter de maneira mais rápida ainda esse valor, tá? Não é assim. Deixa eu ver se funciona. Na verdade não. A maneira mais comum é aquela ali, tá? Tu recebe key e cita o objeto. Tu pode citar outro objeto aqui, mas se esse identificador, nome, não existir nesse outro objeto, ele não vai encontrar, entendeu? Essa é a maneira simplificada de usar for in. É meio complexo, mas o ideal é que tu chegue e teste, experimente, faça testes aí no teu laboratório caseiro, que aí tu vai conseguir criar familiaridade com essas funções, tá? Basicamente é isso, a gente passou por cima dos loops, a gente passou por cima das expressões e das condicionais, tá? Basicamente é isso, é complicadinho, mas a gente já tá caminhando, a gente já tá conseguindo evoluir de pouquinho em pouquinho, tá? Novamente, obrigado por assistir. Qualquer melhoria aí pode deixar nos comentários. Qualquer coisa pode falar, pode dar like, por favor, se inscreve. E é isso aí. Muito obrigado por ter visto aqui. Valeu!